A Bíblia guarda códigos de prosperidade que quase ninguém sabe ler de verdade. Um dos mais ignorados está no Salmo 23. Muitos repetem, mas não percebem o padrão de abundância que poderia mudar suas vidas, especialmente na parte financeira, de forma radical. E não é por acaso. Na verdade, isso se conecta diretamente com o trabalho de Napoleão Hill, um jovem jornalista a quem o multimilionário Andrew Carnegie deu uma missão muito clara: estudar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e descobrir o que as tornava ricas. Hill analisou gigantes como Rockefeller, Thomas Edison, Benjamin Franklin ou Henry Ford. O melhor do melhor em termos de riqueza. E depois de anos de pesquisa, ele chegou a conclusões que, curiosamente, já estavam codificadas em algo tão antigo quanto o Salmo 23. Então, este vídeo não apareceu para você por acaso. As coincidências não existem. O que existe é a causalidade. Isso que você está vendo chega por sincronia, por causa e efeito. E acima de tudo com intenção, porque provavelmente é a resposta que você vem buscando há tempos. Como gerar mais abundância na sua vida? Neste vídeo, você vai descobrir como os ensinamentos de Napoleão Hill no Salmo 23 se encaixam de forma quase cirúrgica com os princípios do Antigo Testamento, especificamente no Salmo 23. Fique até o final, ouça com atenção. Porque o que você vai entender aqui pode ser uma das ideias mais poderosas que vão passar pela sua cabeça em muito tempo. Agora sim, vamos entrar de cabeça em Napoleão Hill, no Salmo 23. E nesse código oculto que pouquíssimas pessoas sabem usar para criar abundância. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que sua vida, principalmente a parte financeira, está te sufocando? Como se você fizesse tudo certo. Mas você não avança, você se esforça, trabalha, tenta e mesmo assim nada muda. É como se houvesse um muro invisível bloqueando a abundância. Não importa o quanto você deseje, não importa quantas horas você dedique, simplesmente não chega. Isso te soa familiar? Porque eu estive lá anos lutando contra essa sensação até que descobri certos princípios que mudaram tudo, literalmente. Foi como se o vento de repente deixasse de soprar contra mim e começasse a soprar a meu favor. Anos atrás, eu estava numa situação bem difícil. Eu não conseguia chegar ao fim do mês. O dinheiro sumia mais rápido do que entrava. Quando entrava, claro, sem renda, sem plano, sem marcas, um caos. Então sim, eu entendo perfeitamente essa pressão no peito quando você não sabe como vai pagar a próxima conta. Essa mistura de ansiedade, frustração e aquele sentimento de preciso fazer algo, mas não sei o quê. E foi aí que fiz algo que continuo fazendo até hoje, buscar respostas nos textos antigos. Porque, sejamos honestos, o que você está vivendo agora, alguém já viveu antes, milhares de vezes, e alguém já encontrou a saída. Por isso fiquei obcecado por livros antigos, especialmente pelos textos sagrados, e entre eles a Bíblia. Um dia eu estava lendo os Salmos, muitos atribuídos ao rei Davi, e tem algo que você precisa entender. Davi não era o favorito de ninguém, era o menor dos seus irmãos, o esquecido. Nem a própria família dele contava com ele. Na verdade, quando o profeta Samuel foi ungir o futuro rei de Israel, o pai de Davi apresentou todos os seus filhos, menos ele. Ele o deixou cuidando das ovelhas, como se não importasse. Samuel olha para todos e diz: "Não é nenhum destes", perguntam ao pai. "Tem certeza de que não há outro?" E ele responde algo como: "Bem, tem mais um, mas não acho que seja ele." Imagina o nível. Eles o trazem e assim que ele chega, Samuel o unge como rei. Esse mesmo Davi que depois derrota Golias, lidera batalhas impossíveis e se torna um dos maiores reis da história. Qual a diferença? Ele não era o mais forte, não era o mais preparado, mas tinha algo que os outros não tinham, uma fé inabalável, uma certeza absoluta, e foi a partir disso que construiu tudo. Agora, quando você lê o Salmo 23, pode parecer um texto bonito, até reconfortante,
mas se você parar por aí, está perdendo o mais importante. Porque ali dentro há princípios que Napoleão Hill redescobriu séculos depois, após estudar as 500 pessoas mais ricas de sua época. Não é poesia, é estratégia. Veja só, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não está rezando por via das dúvidas. Ele declara um estado mental. Isso se conecta diretamente com o que Hill chamava de atitude mental positiva. Um estado em que mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando, você sabe que vai ficar bem. Você não espera, você sabe. É aquela convicção interna de que suas necessidades serão atendidas, aconteça o que acontecer. Não é ingenuidade, é programação mental. Ou seja, mesmo que eu não veja agora, tudo isso está me guiando para onde eu preciso estar. E isso não é só filosofia bonita, já está mais do que comprovado. Quando você opera a partir de um estado mental positivo, começa a atrair oportunidades, soluções, até pessoas que antes nem apareciam. Agora preste atenção na próxima parte. Em verdes pastos me fará descansar, junto a águas tranquilas me guiará. Isso já não fala apenas de fé, fala de ambiente. Aqui entra outro princípio-chave que Hill identificou: a mente mestra. O poder de se cercar. Cercar-se de energia, pessoas e ambientes que te elevam, não que te drenam. Não se constrói abundância em meio ao caos constante. Você precisa de espaços de clareza, de foco, de calma estratégica. E isso não é por acaso, é intencional. Quando você entra em um estado de calma real, não de parar porque não aguenta mais, mas de quietude consciente, algo interessante acontece. Sua mente para de fazer barulho e começa a escutar. É aí que você se conecta com algo mais profundo. Chame de supraconsciência, intuição ou como quiser. E a partir daí, começam a surgir ideias que antes nem apareciam. De repente, você entende coisas, vê soluções. As respostas vêm até você sem esforço, como se você as estivesse baixando. Às vezes no meio do dia, outras enquanto você dorme. Mas elas chegam. Por isso o Salmo diz, em pastos verdejantes me faz repousar, guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é apenas uma imagem bonita, é uma instrução. A orientação aparece quando você diminui o barulho, quando está em repouso, porque é nesse estado que você recebe direção, onde algo de dentro ou de cima começa a ordenar o seu caminho. Agora veja o contraste. Uma pessoa endividada, com pressão financeira, com a cabeça a mil, não descansa. Ela está em alerta constante. E a partir daí, é impossível ter clareza. Não lhe falta vontade, falta espaço mental. E sem esse espaço, as soluções não aparecem. Depois vem outra chave. Confortará minha alma e me guiará por caminhos de justiça. Quando o seu interior está em paz, você começa a se mover com precisão. Não a partir do desespero, mas a partir de uma espécie de ordem invisível que te alinha com o que realmente funciona. Não é a justiça humana do esforço igual a resultado imediato, é outra lógica, mais profunda, onde a pessoa que tem fé verdadeira e propósito claro acaba chegando de um jeito ou de outro. E aqui entra um dos pontos mais poderosos de todo o Salmo, a fé aplicada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Traga isso para a vida real. Você está no vermelho, não consegue chegar ao fim do mês, tudo aperta, isso é um vale e bem escuro. Mas aqui está a diferença. A fé aplicada não nega a realidade. E atravessa isso sem desmoronar. É continuar avançando quando tudo parece estar contra você. É manter a certeza quando não há provas. É confiar quando não há garantias. Não é otimismo barato, é convicção treinada. Porque a fé, bem entendida, é isso, acreditar com firmeza naquilo que você ainda não vê e agir como se já fosse inevitável. E quando você mantém esse estado, mesmo que por dentro tudo esteja tremendo, você começa a mudar sua energia. E isso muda o que você atrai. Se você entra em pânico, você vibra na escassez. E a escassez responde, sempre. Mas se, mesmo no meio do caos,
você escolhe manter uma visão de vitória, você começa a se mover em outra frequência. E a partir daí, o que chega é diferente. Não é mágica, é coerência interna. A fé e o amor operam em uma vibração muito mais alta do que o medo. E o que está mais elevado acaba dominando. Por isso se diz, caminhamos pela fé, não pelo que vemos. Você não decide com base no que vê hoje, decide com base no que sabe que está por vir. E então aparece outra frase-chave. Tua vara e teu cajado me dão alento. O alento é vida, é impulso, é energia em movimento. É aquele empurrão interno que aparece quando você está alinhado. Sinto que estou no caminho certo, mesmo sem entender totalmente. E logo depois vem algo brutal. Você prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus angustiadores. Tradução simples, a abundância não chega quando tudo está perfeito. Ela chega mesmo quando tudo ao redor parece estar contra. Mesmo quando outros duvidam, criticam ou esperam que você fale. E isso muda completamente as regras do jogo. Ou seja, mesmo quando você está cercado de problemas, pessoas que não te acrescentam ou situações que te apertam, é justamente aí que a sua mesa está sendo preparada. É justamente aí que as coisas se organizam para que você possa avançar, crescer e até prosperar. Ele não espera que tudo esteja perfeito, ele faz isso em meio ao caos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Traduzido, é de clareza, de foco, de uma atitude que não se quebra. Isso é visualização bem feita, não fantasia, direção. Enquanto tudo ao redor parece estar contra, você continua preparando o terreno, continua agindo como se aquilo que você busca já estivesse a caminho. E aí está a chave que quase ninguém aplica de verdade. Pense nisso. Li uma história de uma família que perdeu seu cachorro. Eles procuraram por toda parte, nada. Dias, semanas, nenhum resultado. Até que eles desistiram, e então alguém disse algo que mudou tudo. Vocês não estão fazendo direito. Vocês não podem desistir. Vocês precisam preparar o retorno dele. A mulher entendeu a mensagem. Ela voltou a colocar a cama do cachorro, colocou o prato de comida, a água, como se ele fosse voltar naquele mesmo dia, e ainda começou a encher a cidade de cartazes. Começou a agir como alguém que espera recuperar o que é seu. E aconteceu algo curioso. Um homem que estava de visita viu um desses cartazes. Acontece que ele tinha encontrado o cachorro dias antes em outra cidade. Ninguém apareceu para buscá-lo, então ele decidiu ficar com ele. Mas justamente nessa viagem, ele viu o aviso, ligou, explicou a situação e o cachorro voltou para casa. Coincidência? Não. Prepararam o terreno, pararam de agir, deixaram de agir a partir da perda. E começaram a agir a partir da certeza. É isso que significa. Preparas uma mesa diante de mim. Você prepara o espaço para que o que deseja possa chegar. E quando diz unges a minha cabeça com óleo, está falando exatamente disso. Clareza mental, entender como as coisas realmente funcionam, parar de reagir e começar a criar. Minha taça transborda não é só abundância material. É se saturar por dentro com a ideia de que você já tem, que já é seu, que faz parte da sua realidade, mesmo que ainda não veja. Isso é visualização criativa de verdade, não é imaginar por imaginar. É sentir, sustentar, viver isso na sua mente, até que o seu comportamento mude. Até que você começa a agir em coerência com isso. Como aquela mulher, toda vez que via a cama do cachorro e colocava comida, ela não fazia isso por ilusão. Ela fazia isso porque, na mente dela, o cachorro já estava ali. E quando você age assim, algo poderoso acontece. Você deixa de pedir a partir da escassez e começa a receber a partir da certeza. Ou em tudo o que pedirdes, crendo que já o tendes, recebereis, não diz quando você vê. Diz quando você acredita. E é aqui que a maioria falha. Porque a fé não é provada quando tudo vai bem. Nessa hora qualquer um acredita. A fé verdadeira aparece quando não há sinais, quando não há garantias, quando o lógico seria desistir. E ainda assim você decide manter a visão. É aí que o jogo começa a mudar. Pense em uma história que você provavelmente já conhece, mas que ganha outro significado quando você olha por esse ângulo. Jim Carrey
antes de ser famoso, estava completamente quebrado, sem dinheiro, sem oportunidades claras, vivendo praticamente um dia de cada vez. Mas em vez de desistir, ele fez algo que parece simples e que quase ninguém tem a disciplina de manter. Ele escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares por serviços de atuação prestados. Ele assinou, colocou a data e guardou na carteira. E não fez isso como uma brincadeira. Durante anos, ele visualizava esse resultado. Ele se via atuando, tendo sucesso, recebendo esse dinheiro. Sentia aquilo como real, embora sua realidade fosse totalmente oposta. Enquanto outros viam fracasso, ele continuava preparando o terreno. Ele atuava, insistia, se movia, mas por dentro já tinha decidido que aquilo era dele. E aqui vem o mais forte. Anos depois, ele conseguiu um papel em Debbie e Lloyd e recebeu exatamente 10 milhões de dólares. O mesmo valor. Sorte? Parece bonito pensar assim. Mas isso não explica o processo. O que ele fez foi exatamente isso. Preparas uma mesa diante de mim. Ele preparou o cenário antes mesmo que existisse. A mente se encheu. Unges minha cabeça com óleo, de uma ideia tão clara, tão constante, que acabou moldando sua realidade. Meu cálice está transbordando, não é só ter muito. É estar tão tomado por essa visão por dentro, que já não há espaço para a dúvida. Isso é visualização real. Não é fechar os olhos por 5 minutos e esperar milagres. É manter uma certeza interna, mesmo quando tudo lá fora te diz o contrário. É viver, pensar e agir a partir do resultado antes mesmo de vê-lo. Porque quando você age assim, para de reagir ao presente e começa a criar o futuro. E é aí que entra a verdadeira fé. Não aquela que surge quando tudo vai bem, pois essa não tem mérito. A fé que transforma é aquela que se mantém quando não há provas, quando não há sinais, quando o mais fácil seria soltar, mas você decide segurar. É aí que tudo muda. E o Salmo termina com uma afirmação que não deixa espaço para dúvida. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é uma esperança fraca, não é um quem sabe. É uma certeza todos os dias. Mas essa promessa não é automática, ela é coerente. Direta de tudo o que veio antes, de como você pensa, de como você sente, de como você se mantém quando tudo treme. Porque quando você mantém esse estado interno, algo muda lá fora, você para de correr atrás das oportunidades e elas começam a te encontrar. E então vem a frase que eleva tudo. E na casa de Jeová habitarei por longos dias. Aqui é onde a maioria passa direto e perde o mais importante. Jeová, em sua raiz mais profunda, significa eu sou. Não está falando de um lugar para onde você vai depois, nem está falando do lugar de onde você vive agora. Mas, se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque há uma parte de você que está despertando e já não se contenta em viver no automático. Escreva para mim nos comentários. Já não volto atrás, porque este é o ponto onde muitos desistem. Mas você não, você continua. E isso já diz muito em quem você está se tornando. A casa do eu sou é a sua identidade. É o ponto de onde você decide quem é, mesmo antes de ter provas. Porque, sejamos honestos, se você não definir isso, alguém mais vai definir por você. E geralmente, não é para te impulsionar. Dizem isso em casa, na escola, na rua. Isso não é para você. Você não tem o que é preciso. Seja realista. Baixe suas expectativas. Se você não estiver desperto, você compra, repete e torna isso sua verdade. E aí começa o problema, porque você começa a viver a partir de um eu sou que você nem sequer escolheu. Eu sou aquele que não pode. Eu sou aquele que está sempre no aperto. Eu sou aquele que tenta, mas não consegue. E claro, sua vida responde a isso. Por isso esse fechamento não é decorativo. É um chamado direto. O eu sou é uma ordem interna. É programação pura. É o momento em que você decide. Eu sou abundante, eu sou capaz, eu sou aquele que encontra o caminho. Mesmo que agora não haja evidência externa, e é aqui que as pessoas se diferenciam, porque dizer isso quando tudo está indo bem é fácil. Qualquer um se sente seguro quando tudo se encaixa.
Mas sustentar isso quando não há resultados, quando há pressão, quando a realidade te contradiz, isso já não é confortável. Isso é trabalho interno de verdade. E, no entanto, é aí que tudo se constrói, porque o que você repete com convicção acaba se infiltrando em como você pensa, em como você age, nas decisões que você toma sem perceber. E essas decisões acabam criando a sua vida. Então não é só uma frase bonita no final, é um aviso silencioso, porque todos os dias você está dizendo: eu sou alguma coisa, com suas palavras, mas principalmente com seus pensamentos. A pergunta não é se você está fazendo isso. A pergunta é: qual versão de você mesmo está reforçando todos os dias sem perceber? Porque disso depende absolutamente tudo.